Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Ele que é bom, é maravilhoso o tempo todo. E que tudo que for dito aqui seja para a glória do Criador, em nome de Yeshua, amém? Que todos possam discernir a palavra de modo espiritual, porque assim podemos nos sentir enriquecidos, amém? Eu vou ler, porque eu vou falar sobre a questão da justificação. O que nos representa, o que é bom para nós? Está debaixo da lei ou da graça? E se você assistir vídeos colocados aí no canal, você vai entender essa questão da lei, da graça, porque não dá para colocar tudo dentro de um único vídeo, até porque ficaria muito extenso, né? Mas o canal são assuntos sempre voltados para o entendimento da letra espiritual, que é o que que tem que ser do nosso interesse, entender a palavra do Senhor de modo espiritual. Claro que o evangelho dado os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o que fora dado ao apóstolo Paulo, é precioso e não é de conhecimento de toda a humanidade. Porque ainda existem, infelizmente, países que, não vou citar nome, porque a censura é grande. Eu espero que esse vídeo ali seja publicado para a glória do Criador. Existem países que limitam os seus habitantes ao conhecimento dos evangelhos, porque o evangelho ele é descartado como algo que não se pode dar credibilidade, porque retrata o filho como filho, não simplesmente como um profeta. E faz toda a diferença. Eu fico perplexa porque estamos no século XXI, com tanto conhecimentos e avanços, mas infelizmente isso ainda acontece. Mas isso limita o Criador a levar a mensagem dele a quem ele quer, porque a palavra dele diz que ninguém vai ao Filho se ele não o enviar. Então eu acredito que não, porque não se pode manter as pessoas aprisionadas dentro de uma cultura. Então uma hora ou outra as pessoas vão e vêm, elas podem ter acesso sim ao conhecimento. Eu creio assim, eu acredito fielmente que as coisas acontecem conforme a vontade do Criador, não do homem. Mas o homem pensa que pode ainda ter o controle de alguma coisa, né? Então vamos entender bem, eu sempre falo dessa questão de Romanos 6, mas hoje eu quero explorar mais. Vamos aí então falar sobre essa questão debaixo da lei ou debaixo da graça, porque se você está debaixo da graça, louvado seja o Senhor. Mas estar debaixo da graça é preciso compreendê-la, entender a riqueza, a preciosidade. Amém? Então, Romanos 6 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se
mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bem, desde Gênesis, lá em Gênesis, capítulo 4, verso 7, o Senhor falou para Caim: se tu não fizer o bem, não será aceito, pois saiba, se não o fizer, o pecado ameaça a porta, deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, para dominarmos os desejos do corpo, que aí engloba muitas questões que caracterizam alguém dentro da iniquidade, da desobediência, essa pessoa, não tendo essa consciência do que é o domínio, por conta de não ter certamente o conhecimento do Evangelho, que nos traz a consciência ao indivíduo do que é pecado. A lei é boa porque ela nos mostra o pecado. Então, quando nos deparamos com o Evangelho que nos exorta, que nos santifica, que nos repreende para que venhamos ser constrangidos, entendendo que essas obras são obras de pecado e que vai causar quedas e permaneça numa rebeldia. Ou seja, essa pessoa não é uma pessoa transformada, não é uma pessoa renovada, não é uma pessoa santificada. Então, estar debaixo da graça está além do fazer parte de uma doutrinação, de fazer parte de uma instituição. Está abaixo da graça, que é onde nós devemos estar, exige de nós conhecimento. Percebam que o Senhor, como diz lá em João 3, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebam, você lendo Gênesis, quando fala que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, por conta que esses desejos, eles eram muito aflorados, levava à violência, levava a perdição do corpo no todo. Então as pessoas não tinham domínio sobre si. E isso foi se levando, aí houve a necessidade de vir o dilúvio, lavar a terra com água e continuar uma nova linhagem. E assim foi. Essa nova linhagem também, como todos os seres humanos, o Senhor arrependeu de ter feito o homem. Então essa nova linhagem estava por conta da não consciência, por conta do não conhecimento de um caminho a seguir, como nós hoje temos. Claro que eles foram encaminhados, o Senhor os instruiu, o Senhor enviou pessoas de geração a geração, enviou profetas para falar da vontade dele, está escrito no livro. O Senhor não faltou com o zelo, com o cuidado dele sobre a humanidade. Mas a rebeldia, ela venceu sobre o homem. Existiu aqueles que se absteram do pecado, desses desejos? Sim, também tem exemplos de pessoas que foram levantadas para seguir um caminho de obediência. E seguiram, mas foi minoria, não foi maioria. E antes de Cristo, sempre ocorreu a questão da iniquidade, a questão da violência, das diferenças, das rebeldias, dos confrontos.
sempre veio acontecendo de geração a geração. Então, quando o filho vem, ele vem e se coloca em meio aos humildes, como se você ler Mateus 4, tá lá quando ele chama os discípulos e eles de imediato seguem, eles estavam querendo também um alívio sobre a vida que eles tinham ali. Então eles seguiram e testemunharam, não só ouviram, mas testemunharam os feitos do Filho. E Cristo, ele, de uma forma maravilhosa, colocou: arrependam, porque o reino está chegando. Ele colocou a questão do arrependimento, porque tudo é uma etapa, percebe? Yeshua vem, ele discipula os discípulos, ele está ali em meio aos humildes. O Rei da Glória veio de modo humilde, colocando em meio aos humildes, discipulou e foi rejeitado, porque não aguardavam esse Messias. E até hoje, como eu disse lá no início, eu fico perplexa, porque estão aguardando para que ele venha fazer com que eles se mantenham no poder e a terra seja transformada. É tudo o contrário que diz as próprias profecias, no que diz respeito ao novo. E eu vou ler aqui em Apocalipse, que está muito ligado. Aqui em Apocalipse, se você ler no capítulo 21, vai falar da Nova Jerusalém. Mas eu vou ler apenas aqui no capítulo 20, do 7 ao 15, que diz... Não, capítulo 20, do 11 ao 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, preste atenção. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontraram lugar para eles. Então, já dá para você entender a grandiosidade desse dia e como que podem querer construir um templo, preparar os utensílios, esperando o Messias para vir de forma física, mesmo que ele viesse de espírito, né, para colocar ordem na terra, não é desta maneira. Então, não encontrou lugar para ele. Não encontrou lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqui está o ponto importantíssimo. Aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Lá em Daniel vai falar que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida eterna. E os demais? Para o desprezo eterno. Esse lago de fogo aqui, ele é literal. Ressuscitarão os ímpios que não morreram em Cristo, vão ressuscitar, vão estar diante do trono, como está dizendo aqui. Serão julgados pelo livro da vida. E não encontrando essa justificação que eu li lá em Romanos 6, não creram no Filho. Gente, eu poderia falar muita coisa, mas eu creio que o Espírito há de ministrar em vocês. E pelo que está sendo exposto aqui, principalmente pelo que está sendo lido, vocês entendam a importância de ter acesso ao Evangelho, que é o poder do Criador. Ter acesso a tudo que fora dito pelo ministério do apóstolo Paulo, por Pedro,
por João, pelo próprio Yeshua, o que saiu da boca dele, porque tudo saiu dele. Ele deu ao apóstolo Paulo. Tudo pertence a ele. Todas as palavras veio dele. Então, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Por isso, entenda o qual importante é o propagar a mensagem do reino. Eu fico perplexa, porque é um conhecimento ocultado, até pessoas de alto nível. Não tem aceitação, porque foram disciplinados de outra maneira para não entender a ressurreição, para não aceitar a ressurreição, para não aceitar esse Yeshua humilde que veio e ficou entre o povo, fez maravilhas, que não veio segundo os protocolos dos homens, o que eles aguardavam, o que eles esperavam, mas veio segundo o que fora dito pelos profetas e eles não entenderam. Entenda que existe um livro da vida registrando absolutamente tudo, todas as nossas obras. Se são obras de autojustificação, sem a compreensão do evangelho e da letra espiritual, não consegue absorver a grandiosidade da ressurreição, a grandiosidade das palavras dada ao ministério do apóstolo Paulo, que leva a nos constranger, que nos leva a entender o quanto que nós somos pecadores e que podemos ser transformados em nova criação através da exposição do que diz o Evangelho. Somos renovados, somos santificados, somos alcançados. Entendem? Louvado seja o Criador que nos permite ter acesso a esse conhecimento sem barreiras, sem dificuldades. O que precisa se ter é um interesse, pelo menos no nosso país, interesse de buscar. Existem algumas questões dificultosas colocadas para acesso, sim, mas não se pode impedir que alguém tenha uma Bíblia em mãos. Hoje em dia, claro que devemos tomar cuidado no que diz respeito às traduções, as novas traduções, mas quem quer buscar a palavra do Senhor, hoje não existe dificuldade. Então entenda que existe um livro da vida registrando tudo o que fazemos. Por quê? Porque o Senhor é justo. Ele enviou o Filho ao mundo para todo aquele que nele crer não pereça. Perecer é isso. É morrer sem essa